Quando eu falo a palavra universo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um planeta? Uma estrela? Ou talvez, sei lá, um cometa? Bem, é normal todos nós pensarmos em coisas assim. Afinal, esse universo infinito em que vivemos é tão misterioso que lembramos poucas coisas dele de imediato. No vídeo de hoje vou tentar resumir em alguns minutos como algumas coisas do universo funcionam. Não saia daí! É um pouco engraçado a gente conseguir enxergar a imensidão do espaço da maneira como conseguimos ver hoje em dia, porque até poucos anos atrás, tudo isso que conseguimos ver hoje, todas as imagens feitas por telescópios, todas as descobertas feitas pelos cientistas, seriam inimagináveis. No passado, acreditávamos que o universo era bem grande, mas ninguém tinha nem um pouco de noção de que ele era simplesmente infinito. Alguns anos atrás, muita gente pensava que o universo era uma parte onde ficava o sistema solar, junto com vários asteroides, cometas e algumas luas. Já hoje conseguimos entender que o universo é tudo o que existe fisicamente, desde as mais variadas formas de matéria até o espaço e o tempo. Porém, o universo não é explorado somente pela ciência. Também existem as pessoas que acreditam muito no lado místico dele. Com as posições dos corpos celestes espalhados pelo espaço, muitas pessoas creem que podem prever informações sobre a personalidade, as relações humanas, a vida profissional e até mesmo obter detalhes de como vai ser o próximo ano delas. Esse lado mais místico é chamado de astrologia, e você, com certeza, já deve ter ouvido falar muito sobre essa crença. Por exemplo, uma das partes mais famosas dela são os signos que são dados a nós de acordo com a época do ano em que nascemos. E aí existem vários, como Sagitário, Capricórnio, Touro, Libra e entre outros. Mas o universo não traz somente essas partes boas, como, por exemplo, as crenças da astrologia, os mistérios, estudos e descobertas incríveis feitas pela astrofísica. Ele também é motivo de muitas discussões, como é o caso das brigas entre pessoas que acreditam muito no evolucionismo e as pessoas muito religiosas que acreditam com firmeza no criacionismo. Bem, para simplificar de uma maneira bem rápida, a teoria do evolucionismo defende o processo de evolução das espécies de seres vivos através de modificações lentas e progressivas que são causadas pelo ambiente em que elas habitam. Então, desde o início do universo até hoje, segundo a teoria do evolucionismo, as coisas vão acontecendo por causa da adaptação de tudo, desde o nascimento das estrelas, a formação das galáxias e dos planetas, até o surgimento da Terra e de todos os seres vivos que viveram e ainda vivem nela. Já a teoria do criacionismo explica que a existência de absolutamente tudo, desde a origem do universo, do planeta Terra e de todos os seres vivos que já existiram aqui, parte da ação de uma entidade divina. Em outras palavras, tudo foi criado do zero por um Deus. Ou seja, não precisa pensar muito para entender que o criacionismo é considerado o oposto do evolucionismo. E o lado triste dessa história é que muitas brigas, discussões e até coisas mais graves são causadas por debates sobre esses assuntos. Enfim, com tudo isso, o que temos que entender é que o universo tem uma certa culpa em tudo o que acontece em nossas vidas, tanto direta quanto indiretamente. E o que torna tudo engraçado é que nós nem sabemos direito como ele funciona, mas temos algumas ideias sobre isso. E para falar melhor sobre esse assunto, temos que voltar muito ao passado, mais especificamente a 13,8 bilhões de anos atrás, no início do universo. A teoria mais aceita para a origem dele é que no início toda a matéria, toda a energia e todo o espaço que hoje observamos estavam comprimidos em uma área de volume zero e densidade infinita, que para os cientistas recebe o nome de singularidade. Dessa maneira, o universo era extremamente denso e quente, além de possuir uma energia gigantesca. Entretanto, aconteceu um famoso evento chamado de Big Bang, onde uma expansão muito rápida e desenfreada do universo começou a acontecer. Dessa maneira, ele se tornou menos denso e menos frio. À medida que a expansão acontecia, a matéria começou a se formar, ao mesmo tempo que a radiação foi perdendo energia, e, em apenas alguns segundos, o universo estava formado a partir de uma singularidade que se estendeu pelo espaço. Para você ter noção do tamanho dessa expansão inicial, é estimado que em menos de um segundo o universo passou de um tamanho minúsculo para trilhões de quilômetros de diâmetro. Pois é, meus amigos, isso é muito absurdo. Alguns segundos após a formação do universo, surgiram as 4 forças fundamentais da natureza: a força gravitacional, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Ou seja,
É bem provável que no início do Big Bang essas quatro forças estavam unificadas, e muitos ainda acreditam que o motivo da expansão acontecer é porque elas se separaram. Avançando só um pouquinho no tempo, surgiram as primeiras partículas do universo, que mais tarde, ao interagir com as forças no espaço, se tornariam prótons e nêutrons. E também surgiram alguns elementos fundamentais, como o hidrogênio e o hélio. Com o passar do tempo, por mais que o universo estava esfriando, ele ainda era muito quente e assim dificultava a união dos átomos. Com isso, não existia a possibilidade do surgimento das estrelas. Então, o universo era uma imensidão escura. E esse período ficou conhecido como Era das Trevas, que muitas pessoas acreditam que deve ter durado por volta de 370 mil anos. A partir disso, o universo foi esfriando e desse momento em diante que grandes coisas foram se formando, inclusive os grandes corpos celestes que conhecemos hoje em dia. Depois de todos esses processos, finalmente chegamos na parte de como esse universo infinito funciona. E vamos falar sobre isso a partir de agora. Após tudo isso, surgiram as galáxias, que são sistemas formados por uma vasta quantidade de estrelas, poeira, gases e matéria escura. Esse conjunto de elementos é unido pela força da gravidade. Algumas galáxias, em especial aquelas de maiores dimensões, possuem grandes buracos negros no seu centro, como é o caso daquela em que vivemos, a Via Láctea. As galáxias podem funcionar e evoluir sozinhas ou agrupadas, passando por processos de interação e até mesmo de colisão, o que dá origem a várias coisas como supernovas, estrelas e outros buracos negros. Elas ainda conseguem se diferenciar por forma. Por exemplo, existem galáxias elípticas e aspirais, como é o caso da nossa. Outras coisas bem importantes que surgiram foram os famosos buracos negros. Um buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. A intensa gravidade desses corpos celestes comprime a matéria, até que não haja mais espaço entre os átomos. E tudo isso em seu centro misterioso, que ganhou o nome de singularidade. Atualmente existem 3 tipos de buraco negros confirmados pelos cientistas. Os estelares, que são corpos celestes que surgem em decorrência da morte de estrelas bem grandes, os supermassivos, que podem ser formados da fusão de vários buracos negros e podem ser milhões ou até bilhões de vezes maior que o Sol, e por último, os intermediários, que são maiores que os estelares, mas menores que os supermassivos, e ainda não são completamente compreendidos em sua formação. E por curiosidade, algumas pessoas acreditam que um buraco negro pode ser uma causa provável do fim do planeta Terra, mas mesmo assim é bem menos provável do que um outro corpo celeste muito famoso chamado de estrela. Acredito que muitos de vocês já sabem, mas a Terra será engolida por uma estrela bem famosa que tem o nome de Sol. Isso mesmo, o Sol vai engolir a Terra daqui a alguns bilhões de anos quando ele estiver em um estágio chamado de gigante vermelha. Mas deixando esse assunto de lado um pouco, como é a origem das estrelas? As estrelas são formadas em vastas nuvens de gás e poeira, conhecidas como nebulosas, que são encontradas nas galáxias. Dentro dessas nuvens, a gravidade atrai vários tipos de materiais, causando um colapso e a formação de um objeto denso chamado protoestrela. Quando a temperatura e a pressão no núcleo da protoestrela são altas o suficiente, a fusão nuclear de hidrogênio em hélio é iniciada, liberando energia e fazendo a estrela brilhar. Graças à gravidade, podem se manter vivas sem se explodir por bilhões e bilhões de anos. Assim, além de luz, elas emitem energia na forma de calor, que se propaga na forma de radiação pelo espaço. Algumas estrelas, por serem bem grandes, conseguem, a partir de sua força gravitacional enorme, atrair objetos que as ficam orbitando. Dentre esses objetos estão cometas, asteroides, satélites, como por exemplo a Lua, e por último os planetas, que são corpos celestes sem luz e calor próprios. Os formatos deles são de esferas, e eles possuem gravidade própria de acordo com o tamanho deles no espaço. Na maioria das vezes, os planetas giram em torno de uma estrela, como no caso da Terra, que orbita o Sol. Porém, também existem planetas que são chamados de órfãos, e simplesmente ficam sozinhos pelo espaço, sem orbitar estrela nenhuma. Com todas essas coisas que estão presentes no universo, é até difícil de imaginar que ele funciona de uma maneira bem feita, não é mesmo? Sabemos um pouco sobre o passado dele e entendemos um pouco mais sobre o seu presente. Porém, e o futuro do universo? Como ele vai ser? É muito provável que a Era das Estrelas, que é essa que estamos passando, vai se acabar e todas as estrelas do universo vão ter seu fim.
Com isso, uma nova Era das Trevas vai chegar. Porém, o universo se expande de uma maneira tão rápida que não sabemos se isso realmente vai se concretizar. E se realmente acontecer, vai ser daqui a alguns trilhões de anos. Bem, minha gente, de uma forma bem resumida, é assim que o universo funciona. Mas é claro que não entramos em muitos detalhes e nem falamos sobre outras coisas importantes que acontecem nele. Porém, isso é apenas uma ponte para novos vídeos que vão vir aqui no canal apresentando diferentes coisas do universo. Sendo assim, eu te peço que, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações, pois assim você vai receber um aviso sempre que novos conteúdos aqui do canal forem postados, beleza? Muito obrigado! Sem mais, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!